O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, proibiu o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro de usar na sua propaganda eleitoral imagens feitas durante a comemoração do bicentenário da independência em 7 de setembro. A decisão liminar foi publicada no último sábado e atendeu a um pedido da campanha de Lula, que alegou o suposto uso indevido dos meios de comunicação nos eventos. O magistrado disse ter entendido que as imagens ferem o princípio da isonomia e determinou ainda a exclusão de trechos da transmissão disponíveis no YouTube da TV Brasil. Benedito Gonçalves foi indicado pelo próprio Lula para o Superior Tribunal de Justiça em 2008, abrindo as portas para sua entrada no TSE. O ministro já foi investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por sua ligação com o empreiteiro Léo Pinheiro, um dos alvos da Operação Lava Jato. Em mensagens obtidas pela revista Veja em 2015, Gonçalves aparece marcando reuniões com o empresário. Numa delas, diz a Pinheiro, aspas, meu amigo, parabéns, o ano de 2015 começou ontem. Agora preciso da sua ajuda valiosa para o meu projeto. O projeto em questão seria, fecho aspas, o projeto em questão seria uma cadeira no STF. Ainda segundo a revista Veja, Benedito foi cotado por Lula para assumir uma vaga na mais alta corte. Em 2012, o magistrado teria sido preferido de Lula para assumir uma cadeira na Suprema Corte no lugar de Aires Brito. Em 2015, Lula teria defendido o nome dele na vaga de Joaquim Barbosa. Nas duas ocasiões, Dilma Rousseff, a então presidente, optou por outros nomes. Nesse ano, após a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente da Corte Eleitoral, Benedito Gonçalves recebeu um afago do petista e que estava ao lado de Dilma Rousseff. Essa é mais uma decisão do TSE que afeta a campanha de Jair Bolsonaro. Anteriormente, a Corte Eleitoral proibiu o chefe do Executivo de associar Lula e o PT ao PCC e vetou propaganda eleitoral com a primeira-dama Michele Bolsonaro. Com esse destaque, a gente abre o programa desta segunda-feira e a gente vai direto a Brasília para análise dele, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, muita intimidade, né? É como a Ana diria, difícil de explicar isso aí, como um candidato dar tapinhas no rosto de um juiz, né, de uma corte tão importante como o STJ e TSE. Muito boa noite, meu caro Vitor, boa noite, compadre Augusto, muito boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, boa noite, Diogo, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, proibir imagens, proibir de usar imagens reais. Veja que coisa antiga. Proibir de uso de imagens, isso não existe. As imagens estão aí, já estão rodando, né? Ficam nas mídias sociais, estão sendo repetidas, isso dá até combustível, aumenta o nível de exposição das imagens e aquele mar de verde e amarelo aqui em Brasília, né? Mais de 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios. No Rio de Janeiro também um desfile muito grande. E em São Paulo, que tomou conta da Avenida Paulista. São imagens reais, é a vida real e não há quem possa impedir o uso dessas imagens, a não ser aquele mundo especial fechado do Tribunal Superior Eleitoral e principalmente do horário eleitoral. Isso não vale muito, né? Depois do Alckmin perder uma eleição com aquele latifúndio de horário eleitoral grande demais, se entendeu o político que não vale muito, mas vale o espírito de vetar e de tentar censurar. Isso sim, isso é grave. O presidente Jair Bolsonaro e a equipe de campanha já estão publicando essas imagens aí há muito tempo. Só usaram uma vez no horário eleitoral e agora está proibido. Mas não adianta, ela vai exatamente para a internet e valoriza ainda mais, para você ter uma ideia. Mas fica de novo o intuito. O presidente Jair Bolsonaro, ele comentou ali entre amigos que estranhou muito a decisão do TSE em deixar para julgar o pedido de candidatura dele para depois do 7 de setembro. Veja como o 7 de setembro se tornou importante no processo eleitoral. Tá, depois destas imagens proibidas, será que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter a coragem de negar o registro de candidatura do presidente Jair Bolsonaro? Será, né? Porque é simples, atende à lei, por que não aprovou logo esse pedido de registro de candidatura? Bolsonaro ainda não tem o registro aprovado pelo TSE e isso assusta. Mas depois dessas imagens proibidas, fica muito difícil qualquer tentativa de negar o pedido de registros. Portanto,
As imagens são proibidas, mas todo mundo conhece, todo mundo sabe por quê? É vida real. Você, o que achou dessa decisão do TSE? Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os parceiros de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, está proibido ver a realidade, né? Nós só podemos ver a realidade paralela que esses ungidos querem que nós acreditemos. É o Ministério da Verdade de George Orwell, né? O livro aí, A Distopia, 1984. Nós só podemos ver o que eles querem, nós só podemos questionar o que eles autorizam, nós só podemos consumir o que eles deixam. Podemos enumerar aqui uma série de decisões draconianas dentro da pandemia, como fechar gôndolas, né? Não, você não pode consumir uma panela, não é item essencial, só pode consumir isso ou aquilo. E nós achamos que, saindo da pandemia, a vida voltaria mais ou menos ao normal, mas parece que piorou. Os ungidos aprenderam que o Ministério da Verdade, ele funciona, só que faltou combinar com o povo, né? O 7 de setembro deu a grande resposta a esses ungidos, que, na verdade, têm ódio do povo, têm nojo do povo, não foram, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sequer apareceu nas manifestações do povo, ali na bancada, nas comemorações oficiais em Brasília. O presidente da Câmara, a mesma coisa, ministros do STF, jamais, né? Esse povo, que nojo, falando de política, e eles querem, né? Eles estão odiando que o povo tomou as rédeas da política, as rédeas de decidir o que nós vamos questionar, o que nós vamos ver, o que nós vamos pleitear, e eles agora precisam empurrar uma realidade paralela. Mas, Vitor, quanto mais eles falam, mais o presidente Bolsonaro cresce, mais os indecisos caem para o lado dele. Alexandre de Moraes, TSE, oposição, a velha mídia, são hoje os melhores e maiores cabos eleitorais para a reeleição do presidente Bolsonaro. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Olá, Vitor. Boa noite a todos. Pois é uma decisão coerente, né, Vitor? Porque eles começaram proibindo verde e amarelo, proibindo a bandeira. Aliás, bandeira nacional. Aliás, eu vi outro dia um vídeo que eu custei acreditar. Se for dublagem aí, vocês me desculpem, tá retirado. Mas eu acho que é verossímil, né? Um jornalista aí de uma grande emissora reclamando de bandeiras do Brasil colocadas no espaço público em São Paulo e dizendo que aquilo, na opinião dele, contrariava o programa Cidade Limpa. Veja bem, essa bandeira aí que a gente está vendo, né? Isso aí, né, por uma emissora que tem agido de forma muito equilibrada e isenta, dizendo que o Lula não deve nada à justiça, acharam que a bandeira do Brasil emporcalha, né, a paisagem de São Paulo, porque atrapalha o programa Cidade Limpa. O vexame não tem hora para acabar, a gente já viu, e aí vem essa decisão coerente, que começam proibindo verde e amarelo, proibindo, implicando com a bandeira do país, dizendo que isso aí é um negócio eleitoral. Os caras perderam completamente o juízo, né? E a noção da vergonha. Aí vem a proibição das imagens do povo. Está proibido usar imagens do povo. Esses são os democratas, né? Esses são os democratas, que o ato 7 de setembro é antidemocrático e tal. Assim. Aí eu pergunto, Vitor, o seguinte: se essa multidão aí é um bando de miliciano e isso faz parte de um ato antidemocrático, ou seja, uma imagem terrível, para que proibir? A quem isso pode beneficiar? Se é um ato antidemocrático, reprovável, lamentável, deixa o candidato usar, né? Ele vai sofrer a crítica, mas eles estão na dúvida. Eles estão na dúvida se foi um fracasso, se foi pouca gente, ou se foi gente demais, e essa gente demais reunida é uma semente fascista, né?
perderam totalmente o rebolado, só falta proibiram imagens do povo, a bandeira verde e amarela, só falta proibir o próprio povo, né? E aí, quando proibirem os democratas, né, proibirem o povo, não só a imagem, mas o povo em si, aí a democracia chega à perfeição, porque não precisa nem ter eleição. Aí basta ter o Datafolha e o William Bonner. A análise agora é do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor, Fiuza, Ana Paula, Zé Maria, e boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Olha, não há dúvida que o presidente Jair Bolsonaro usou, sim, o 7 de setembro para fazer campanha, para fazer um discurso de comício, mas é muito difícil, né, fazer essa separação quando se tem um presidente incumbente que está buscando a reeleição. O fato de existir a reeleição e de o candidato disputá-la estando no cargo realmente quebra a isonomia com os outros candidatos, né? Essa decisão do TSE, por exemplo, usa o argumento da falta de isonomia porque utiliza a atuação de chefe de Estado, né, diante de um evento de 7 de setembro, no palanque do 7 de setembro, e depois aproveitando aquele mesmo evento para ir para outro palco ali do lado e fazer um discurso. Então, essa isonomia realmente não está dada quando se tem alguém que está disputando a eleição e tem a máquina a seu favor e está ainda na posse, né, no posto de chefe de Estado, né, de governante. Então fica muito difícil, e quando começou todo aquele questionamento na semana passada em relação a esse uso, ficou muito difícil imaginar como que a Justiça Eleitoral poderia coibir algo assim, ou poderia punir ou evitar o uso desse evento, né? Já que ele já tinha ocorrido e era evidente que este uso seria feito desde o começo, quando começaram as organizações para os eventos, principalmente em Brasília e no Rio, né, onde teve atos oficiais, né, com comemorações militares e assim por diante. Então, o presidente, aí é o ponto central dessa decisão do TSE, que o presidente saiu, né, de um palanque, foi para o outro e usou, por exemplo, a TV estatal para fazer essa divulgação, inclusive a transição de um posto para outro, né, da transição do chefe de Estado para o candidato, como se tentou mostrar lá, quando ele tira a faixa presidencial e vai para o outro palanque fazer o discurso de comício. Então, o que se poderia esperar era, no máximo, o comedimento do próprio candidato, né? Se imbuído aí de um espírito republicano, ele decidisse que não era correto, já que feriria a isonomia, utilizar desse ato dessa forma. Como fez, por exemplo, o governador Romeu Zema em Minas Gerais, né? Que esteve no palanque, por exemplo, pro desfile de 7 de setembro, ao lado do seu adversário, o senador Carlos Viana, e não fez discurso de comício, não fez discurso de campanha. O Carlos Viana depois foi dali para outro ato e fez o seu discurso, então. Realmente é muito difícil, seria muito difícil imaginar como coibir algo assim. Então, acho que daqui para frente seria o correto bola para frente, até porque as imagens, mesmo não sendo aquelas que foram censuradas, alguma imagem desses grandes eventos vai ser utilizada na campanha, vai ser utilizada nas imagens, nos vídeos, nas propagandas da campanha de Bolsonaro. A opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos meus parceiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Olha, em 1998, na campanha eleitoral, eu fui para Bahia e vi a chegada do candidato à reeleição, Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente, a bordo de um avião da presidência. Fechou-se o espaço aéreo, ele desceu e foi para um comício organizado pelo Antônio Carlos Magalhães. Quem é que se queixou disso aí? Ninguém. O problema está na reeleição, então que se acabe com a reeleição. O presidente é candidato, pode ser candidato sem abandonar o cargo. É evidente que fica difícil você dizer, não, agora eu sou o candidato, agora eu sou o presidente. Isso é natural. Por que surgiu esse pedido de censura, atendido, claro, pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Eleitoral?
porque as manifestações foram grandes demais, porque as manifestações não tiveram um único ato violento, porque não havia fascistas nas ruas, e sim brasileiros defendendo a liberdade e a democracia. Então, mais uma vez, para defender, entre aspas, a democracia, o STF e o TSE é a mesma coisa, né? É um puxadinho do STF, o TSE. Mais uma vez, usa-se um método ditatorial para defender a democracia. É isso que eu não consigo entender. Vamos lá. O PT diz que o Bolsonaro sequestrou o Dia da Independência. Se é verdade, se foi sequestrado o Dia da Independência, foi uma manifestação político-eleitoral. Se foi uma manifestação político-eleitoral, por que impedir a divulgação das imagens? É um comício. Então não fecha, não há lógica nesse raciocínio. Só se justifica essa atitude e o pronto atendimento da Justiça Eleitoral porque o Lula não tem a menor chance de convocar qualquer tipo de manifestação que se aproxime das manifestações que ocorreram em várias cidades em 7 de setembro.